Cobrar fora do prazo bagunça o fluxo de caixa e trava decisões importantes na sua escola? E nesse vídeo a gente vai falar sobre como o atraso na cobrança afeta toda a rotina financeira da escola. É aquele tipo de coisa que parece pequena, mas acaba virando um problema maior com o tempo. Na prática do dia a dia, não é raro a escola demorar para fazer a cobrança das mensalidades. Às vezes por falta de equipe dedicada, às vezes porque a rotina atropela qualquer planejamento. Então, a cobrança vai ficando para depois, e quando percebe, o mês já virou e o dinheiro ainda não entrou. O que muita escola faz, e parece normal, é esperar acumular inadimplência para só então correr atrás. Só que isso já é tarde demais. Nesse ponto, o relacionamento com as famílias já foi impactado, a equipe já está apertada, tentando resolver diferença de caixa, e aquela ideia de ser uma escola organizada começa a desmoronar, sem contar que ninguém lembra quem deveria ter sido cobrado quando e de que jeito. E quanto mais tempo a cobrança fica solta, mais difícil é entender de onde nasce o buraco no caixa. O financeiro vai se tornando uma sequência de apagamentos e adivinhações. Cobra-se por e-mail, por mensagem, às vezes por telefone, sem critério, sem controle, sem rastreio. E aí entra outro ponto. A escola começa a normalizar o improviso. O problema vira rotina. E nesse ritmo, qualquer imprevisto vira um caos completo. O problema é que esse atraso vira uma bola de neve silenciosa. A escola começa a viver no improviso, cortando gastos necessários ou segurando investimento que já estava no planejamento. A direção começa a perder a visão clara do financeiro porque o dinheiro entra de forma imprevisível. Isso gera insegurança para a equipe, atrasa decisões importantes e afasta a escola daquilo que ela queria estar construindo. Mesmo que pareça inofensivo deixar a cobrança para depois, o efeito acumulado é profundo. As escolas perdem autonomia, ficam presas a um ciclo reativo, sempre lidando com o problema depois que ele já causou estrago. E nesse cenário, cada atraso custa, mesmo que ninguém esteja vendo. Imagina o impacto disso em decisões que envolvem expansão, contratação, formação da equipe ou compra de materiais didáticos. A escola ela até sabe o que precisa, mas não sabe se pode. E quando tenta prever cenários, já é tarde. Os dados mudam toda semana e as ações viram apenas tentativas de apagar incêndios. A consequência invisível é o desgaste na equipe, na liderança e nas próprias famílias que começam a sentir ruído na comunicação e perceber sinais de desorganização. A virada acontece quando a escola entende que cobrança não é só tarefa administrativa, ela impacta o mês, o trimestre e o ano e muda tudo quando feita de forma clara, constante e no tempo certo. O caminho começa com estrutura. A escola precisa deixar de depender de improvisos e centralizar o processo. Isso envolve criar uma rotina clara de envio, definir responsáveis, acompanhar respostas e manter um histórico acessível. Quando essa organização começa, a diferença aparece já no mês seguinte. Padronizar a comunicação é o segundo passo. Deixar claro o tom, as datas, os canais utilizados e o que acontece em caso de atraso. Isso cria um ambiente mais transparente e previsível, tanto para a escola quanto para a família. A confiança aumenta e os ruídos diminuem. O terceiro passo é contar com ferramentas que facilitem todo esse cenário. Quando a cobrança deixa de depender de ações manuais, ela vira um processo mais confiável e menos vulnerável a falhas humanas. E mais, permite análise de dados, visualização por turma, histórico de contato e automações que mantêm o processo fluindo, mesmo quando a equipe está sobrecarregada. A diferença entre antes e depois é clara. Antes, cobranças perdidas, caixa oscilando, decisões paradas. Depois, fluxo estável, previsibilidade de receita, direção mais estratégica. A escola começa a respirar melhor. Se sua escola ainda trata a cobrança como uma emergência pontual, vale repensar esse processo. A Doura Soft Assinaturas pode ser a parceria certa para estruturar a cobrança de mensalidades escolares e ampliar resultados.